Olá, eu sou Vanessa Queiroz, terapeuta integrativa, prática de EMF Balance Technique. E mais uma vez eu estou aqui hoje para conversar com você sobre esse momento de transição do nosso planeta, né? E como isso vem atingindo o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional, a nossa estrutura como ser humano no nosso dia a dia. É importante que a gente perceba que grande parte desse processo que a gente vem experienciando está ligado ao que a gente chama de transição planetária, né? Então nós estamos num momento de transição do planeta para uma mudança de frequência vibracional, para uma mudança dimensional. Não é novidade para muitos, eu mesma já falei aqui mais de uma vez, que nós estamos passando por um processo de transição do planeta, da chamada terceira dimensão para a quinta dimensão, e que a quarta dimensão já existe e está aqui. Então, muitos de nós já vibramos nessa frequência de quarta dimensão, porque ela é justamente a transição entre a terceira e a quinta. É interessante a gente observar, muitas vezes, que nós estamos cada vez mais sentindo as frequências vibratórias desse processo de transição. E o que isso acarreta na nossa estrutura diária? Nós sentimos normalmente muito cansaço físico, dores nas pernas, dores no corpo como um todo, dores de cabeça, zumbidos no ouvido, dor na lombar, muitas vezes a necessidade de se alimentar com alguns tipos de alimentos específicos, porque o nosso corpo começa a não aceitar determinados tipos de substâncias e de alimentos, então a gente começa a ter um maior grau de intolerância à lactose, ao glúten, muitas vezes à caseína. O próprio corpo começa a rejeitar alguns tipos de alimentos, porque ele vem se refinando e se readaptando para essa nova frequência dimensional. É muito comum também a gente sofrer processos coletivos ligados às vias aéreas e vias respiratórias, então as sinusites, as rinites, a própria amidalite, os resfriados e gripes de uma forma geral, processos digestórios onde a gente tem aí invasões de bactérias e má circulação de bactérias nocivas, inclusive na nossa corrente sanguínea, muitas vezes gerando as famosas viroses, né? Desencadeando muitas vezes processos intestinais, porque também estamos fazendo um movimento de expurgo e de limpeza. Quando você está vivenciando e experienciando situações como essa, e é exatamente com você que eu estou falando nesse momento, é importante que você comece a olhar para essa situação de uma forma um pouco diferente do que você foi acostumado a olhar por toda a sua vida. Durante o decorrer da nossa vida, quando nós sentimos alguma coisa no corpo físico, que é uma somatização e a gente manifesta como sendo uma doença, nós já olhamos para isso como uma doença. Então, qualquer desconforto que eu tenho no meu corpo físico, a primeira situação que me remete é: estou doente, meu corpo está doente, ele está incapaz de funcionar da maneira perfeita como ele sempre funcionou. Isso para alguns significa irritabilidade, a pessoa não aceita não estar na sua plena capacidade física, e para outras pessoas significa uma condição de vitimização. Eu quero ficar quietinha, eu quero mais atenção, eu quero que as pessoas voltem a atenção para mim. Ou simplesmente significa, né, não estou me sentindo bem. Então é importante que nós possamos observar esses sintomas e perceber que muitas vezes esses sintomas são sintomas de calibração da nossa estrutura para essa nova frequência vibratória. O que eu quero chamar atenção para você aqui nesse vídeo é assim: nunca deixe de descartar as hipóteses médicas, né? Sempre observe a sua fisiologia, perceba o que está acontecendo com você. Se for necessário uma medicação, utilize-a, porque você não pode simplesmente ignorar uma necessidade do seu corpo físico. Mas é importante que você passe a olhar para esse processo de uma forma diferente do que você vem olhando ao longo da sua vida. Você não está doente, você está em calibração. Eu uso uma expressão muitas vezes com o grupo de pessoas que estão mais próximos de mim, que é: estamos trocando pneu com o carro andando.
nós estamos trocando a nossa estrutura molecular, a nossa estrutura celular, nós estamos ativando a nossa estrutura de DNA vivos, com o corpo em funcionamento. Então, é impossível que nós façamos todas essas mudanças sem que a nossa fisiologia manifeste algum aspecto de mudança ou de desconforto. Dica, né? Como você lida com isso? Como lidar com essas dores? Como lidar com esses incômodos que eu tenho na minha estrutura física? Você pode fazer 3 coisas que são simples, que você mesmo pode realizar, que é beber muita água, que é respirar, aprender a respirar, realizar exercícios de respiração, conversar com as suas células, ou seja, dê comandos para as suas células, para que elas se adaptem de forma mais tranquila e harmônica a esse processo de mudança. E eu diria para você, algo que você pode fazer, que está além dessas 3 coisas que você pode fazer na sua casa, a qualquer momento, ao longo de todo o seu dia, busque alternativas de calibração do seu sistema. Você já sabe, eu trabalho como prática de EMF Balance Technique, que é uma técnica de balanceamento do campo eletromagnético, focada na calibração desses sistemas. Como existem N outros profissionais que atuam não só com EMF, mas como também com outras técnicas que possuem a mesma condição, a mesma habilidade, a habilidade de calibrar o seu sistema. O que é calibrar o seu sistema? É justamente preparar o seu corpo físico para que ele possa sustentar um volume maior de energia, porque este movimento de transição, que é sair da 3ª para a 5ª dimensão, exige que a nossa estrutura fisiológica esteja preparada para sustentar mais luz, para aguentar peso. Nós estamos falando do peso da luz. Apesar da luz ser algo sutil, a nossa estrutura física ela tem que comportar essa luz. Então, imagina que eu tenho um balde que cabe 1 litro de água e eu preciso fazer com que esse balde receba 1,5 litro de água. Eu só tenho uma maneira de fazer. Ou eu aumento o tamanho desse balde, que no caso do nosso corpo físico não dá para fazer, ou eu uso um balde flexível que é capaz de se estender e se adaptar à quantidade de líquido que eu vou colocar dentro dele. A nossa malha de calibração, ela tem esta habilidade de se estender e de se adaptar à quantidade de energia que ela vai receber. Mas ela precisa ser fortalecida para que ela possa sustentar esse quantum de energia que você representa e que você vai manifestar cada vez mais no agora. Então, vamos dizer que para viver na 3ª dimensão, você precisasse manifestar um tantinho assim de quem você é enquanto fractal de espírito. E hoje, para que você possa fazer esse movimento de transição de 3ª para 4ª, de 4ª para 5ª dimensão, você começa a aumentar esse quantum de energia que você é capaz de sustentar. E por isso o seu corpo, o seu sistema eletromagnético precisa ser calibrado e fortalecido. Então, você pode fazer isso através de ações práticas e simples no seu dia a dia, e você também pode procurar um auxílio profissional para realizar o fortalecimento e a calibração desse sistema. Se você tiver dúvidas, quiser mais informações sobre esse assunto, quiser me fazer alguma pergunta em relação a todos esses temas de energia, espiritualidade, como lidar com esses processos emocionais, eu estou à disposição. Você pode usar o meu próprio canal do YouTube, o link desse vídeo, ou então qualquer uma das minhas redes sociais, para que você possa efetivamente esclarecer suas dúvidas e fortalecer o seu campo eletromagnético para que você manifeste mais de quem você é no seu dia a dia e possa viver cada vez mais energeticamente consciente. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.